Então, galera, essa análise vai ser um pouco diferente do que eu tenho visto, né, após o apito final da partida, porque a maioria das análises sobre o jogo focaram principalmente na tríplice coroa, né, no feito inédito para o City, um feito raro, que é para Guardiola ganhar a tríplice coroa mais uma vez, né, um técnico fazer isso por dois clubes diferentes, da maneira que foi, fantástico e é único, né, mas o foco tem ficado muito nisso e muito pouco na partida em si, nos erros e acertos do City. E eu acho que a partida tem várias questões curiosas que a gente pode discutir aqui. Obviamente que os erros do City nessa partida, boa parte também tem responsabilidade dos próprios jogadores, né? São os jogadores que estão ali, são jogadores que sentem o nervosismo, são jogadores que podem ter um dia ruim, desempenhar abaixo do esperado, como ficou claro ali quando o Guardiola pediu para eles relaxarem. Os jogadores podem iniciar a partida com um peso muito grande, né, devido à pressão que existia para o City ser campeão como um favorito, e pelo fato do time estar tentando há muito tempo ganhar esse título sem conseguir, né, um título que faltava na prateleira deles. Mas a questão é que também tem participação de Guardiola. E aí, o que eu queria realmente chegar neste vídeo é o ponto da questão da idolatria, né? Para os torcedores é até mais comum, mas a idolatria a Pep Guardiola aqui no Brasil permeia também a imprensa, né? E eu acho uma coisa assim meio esquisita. Porque quando você vê a análise da partida na ESPN britânica, ou Sky Sports, ou das mídias internacionais, que muita gente cobriu esse jogo, né, pela importância da partida, se percebe que a análise é bem mais ponderada, né, mais racional, colocando os pontos positivos e negativos dos protagonistas dessa partida. Mas aqui no Brasil, os erros são ou completamente ignorados, esquecidos, ou até mesmo transformados em acertos, né, e isso me preocupa. A idolatria, de uma maneira geral, é algo extremamente perigoso. A gente, na minha opinião, né, deveria estar sempre admirando o trabalho, né, e avaliando o trabalho pelo trabalho, não a pessoa, porque essa celebridade a gente não conhece. É ilusão achar que a gente... Eu vejo muitos comentários em páginas de celebridade que a galera fala, nossa, te admiro muito como profissional e como pessoa, né? E, na verdade, o que a gente conhece das celebridades é aquela imagem que eles escolhem passar para a gente, né? Projetar para os seus fãs, seguidores, mas a gente não conhece. Mas a minha questão é que eu avalio sempre o trabalho, e essa preocupação de não se deixar levar pela idolatria, porque você acaba vendando seus olhos para quando as pessoas cometem erros, e até no alto nível, onde existem excelentes profissionais, essas pessoas cometem erros, e eu acho importante que os erros sejam apontados, não para diminuir o trabalho, né? Mas para poder mostrar que o erro faz parte, né, do processo. E eu tenho certeza que Guardiola, depois da partida, deve ter visto a partida pelo menos mais uma vez e anotado todos esses erros para que eles não sejam repetidos em outras oportunidades. Então, o meu ponto, finalmente, é que nem tudo que Guardiola toca vira ouro. Nem todas as decisões foram acertadas. Houve um erro de avaliação em liberar Cancelo e não trazer um substituto, né? Porque claramente Guardiola precisou, em alguns momentos, utilizar um lateral esquerdo e, além de Ake, que pode jogar ali naquela posição, quando ele teve machucado, o único disponível era o quê? Sérgio Gomes, talvez alguém da divisão de base que não estava pronto para assumir, e por isso também que Guardiola passou a utilizar outra formação, né? Então, muitas dessas decisões acabam, por um lado, tornando ainda mais fantástica o título, né? Porque ele conseguiu se adaptar aos problemas e trazendo soluções, mas, por outro lado, foram decisões que são equivocadas em algumas questões e que a gente deve apontar, porque o fato de ele ter solucionado o problema não apaga o fato de que existia um problema em primeiro lugar. Então, para essa final especificamente, né, a gente pode apontar a questão de Oca, né? E boa parte da imprensa britânica também trouxe esse ponto, que é um ponto que logo quando eu
comecei a ver a partida, eu já estranhei. Vocês repararem, não é uma coisa que eu estou falando só depois do jogo, né? Vocês repararem no último vídeo do Epelocos, eu já discuti sobre isso, né? Que eu esperava a volta de Ake, que ele jogou na FA Cup alguns minutos no segundo tempo, imaginando eu ali, para ganhar um ritmo, para poder jogar a Liga dos Campeões. E a minha dúvida, né, como eu apontei no último vídeo, era em que lugar que ele entraria. Assim, a gente sabe que ele jogaria do lado esquerdo, né, jogador canhoto, acostumado com aquela posição, com aquele lado do campo, mas quem é que teria que sair para a entrada dele? E na minha visão, o mais lógico seria manter o Walker na direita, o Ben Dias no meio e a Ake na esquerda. E não você colocar a Kanji. E aí, por ironia do destino, a Kanji foi um personagem com saldo negativo durante a partida. Não só pelos erros que ele cometeu, mas eu achei ele super inseguro. Né? E essa insegurança vai passando para os outros jogadores também. Você tem a oportunidade de ter um jogador como o Walker, a experiência que ele tem, né, de Liga dos Campeões, de carreira, e pelo excelente nível, né, que ele apresentou, né, quando ele anulou o Vinícius Júnior em boa parte dos dois jogos da semifinal, né, e pela característica de jogador, né, o Walker é um jogador veloz, naquela defesa ali ele é o único. Então, muitas vezes o City ficou exposto aos contra-ataques porque não tinha o Walker para fazer aquela cobertura e Lautaro, né? Então, foi uma cobertura que já tinha dado certo contra Martinelli na Premier League. Tinha dado certo 2 vezes contra Vinícius Júnior. Eu acho que ele cometeu um erro e arriscou demais ao não colocar o Walker naquela partida. E a imprensa brasileira interpretou isso como um acerto, né? Porque tanto se fala sobre julgar o resultado, não é só porque ele ganhou que isso foi um acerto. Né? Porque provavelmente o City teria ganhado com mais tranquilidade se o Walker estivesse ali, naquela zaga. E porque ele merecia, pela semifinal, jogar. É a mesma coisa. Eu não sei se Bernardo Silva merecia titularidade pelo nível que Mahrez apresenta. Mas, pelo que ele apresentou na semifinal, como é que você vai tirar o cara? Mas aí, no caso de Walker, aí a mídia, a imprensa interpreta de uma maneira diferente essa mania de ver todas as ações de Guardiola como acertos que me incomodam. É essa mania de tentar torná-lo um deus, de endeusar qualquer personagem que você é fã. E essas idolatrias tendem a ir para um caminho perigoso, porque a gente não conhece essas pessoas. Primeiro, né, pessoalmente, também profissionalmente, quando você se compromete a fazer uma análise imparcial de um trabalho, eu acho complicado que você o faça quando você é completamente apaixonado pelo cara, né? E aí só consegue ver o lado positivo do trabalho. Então, assim, fica essa mensagem no final de que o City mereceu o título pelo que fez durante a temporada, uma temporada histórica do City. É o melhor time do mundo, sem dúvida alguma, é o melhor elenco do mundo, ao contrário do que muitos falam, que o City é uma coleção de jogadores, muitos deles medianos, que Guardiola transformou em jogadores excelentes, e não é assim. Mais uma vez, a questão dos olhos vendados, porque Bernardo Silva veio como um jogador excelente no Mônaco, uma temporada histórica que o Mônaco fez na Liga dos Campeões, lá com o Mbappé e tal, um time que foi longe, foi histórico. Você teve a contratação de Mendy, mas que infelizmente ele teve aquele imbróglio com a justiça, né, e acabou não dando certo, mas ele seria provavelmente o lateral esquerdo absoluto aí do City até hoje, se não tivesse acontecido isso. Você tem a contratação de Rubem Dias, que era um dos zagueiros mais cobiçados da Europa na época. Ele era, de longe, o melhor zagueiro do campeonato português. Mahrez, né, campeão pelo Leicester, como um dos wingers, né, como um dos pontos mais interessantes da Premier League na época. Né, um cara fazer o que ele fez pelo Leicester, né, foi fantástico. Ele era o principal jogador de um time que ninguém esperava que fosse campeão da Premier League, fez história. Então, todos esses jogadores já eram excelentes quando vieram. E aí, para avaliar qual a contribuição de Guardiola no crescimento desses jogadores, também é muito difícil, porque a gente não está lá nos bastidores. Né? A gente imagina, pela qualidade de Guardiola, pelo conhecimento tático que ele tem do jogo, que ele tenha contribuído, no mínimo, para torná-los mais completos. Mas eu também me incomodo quando as pessoas atribuem o desenvolvimento do jogador a
qualidade do treinador quando convém, né? Você pode citar vários exemplos aí de times em que o treinador não é muito famoso, mas que pode estar fazendo um excelente trabalho, que pode ter transformado a vida de determinados jogadores, né, a vida profissional, e não são citados porque as pessoas não idolatram aquele treinador. Mas no caso de Guardiola, ele acaba levando crédito por coisas que a gente não sabe, não tem acesso aos bastidores e não sabe qual é o papel de Pep Guardiola no desenvolvimento daqueles determinados jogadores. E isso também é uma crítica muito grande que eu tenho. Cancelo mesmo, se você perguntar. Cancelo, ele teve esses problemas aí com Guardiola e tal, mas antes disso, ele veio da Juventus como o principal lateral da Série A do campeonato italiano. E ele era não só isso, ele era naquela época um dos principais laterais do mundo. Nos prêmios da FIFA ele já aparecia como top 2, top 3. E aí tem esse argumento de que ele era um jogador mais ou menos e que ele veio e foi transformado no Guardiola. E não é verdade. Então, quanto mais eu vejo os comentários da imprensa, mais me incomoda e mais eu vejo a necessidade de trazer esses pontos. De Cancelo era um jogador espetacular. Agora, ele é um caso que, se você ver as entrevistas dele, ele mesmo fala que o que ele evoluiu tem muito mais mérito dele do que de qualquer outra pessoa. Mas a gente pode argumentar que o fato dele jogar no meio ali tem uma contribuição forte de Guardiola, mas é difícil, né? A gente não estava lá nos treinos, a gente não sabe exatamente o quanto que é o desenvolvimento do próprio jogador, que já tinha uma boa qualidade de passe e foi aprimorando isso pela experiência, pelo fato de estar jogando numa liga diferente, pelo crescimento natural que os jogadores mais jovens vão obtendo ao longo dos anos, ou qual a contribuição, qual a porcentagem de contribuição, que é realmente a influência do técnico, não tem como saber. E aí, no caso de Guardiola, a galera gosta de simplificar as coisas e dar tudo como crédito para Guardiola. Isso aí foi porque Guardiola fez isso. Bruyne, o talento de Bruyne era espetacular. O que Bruyne fez no campeonato alemão foi histórico, né? Olhem o nível de gols e assistências, principalmente assistências, que ele tinha no Wolfsburg. Era assustador o que ele fazia no campeonato alemão. Então, tudo bem que ele não deu certo no Chelsea, mas em contexto completamente diferente, ele era muito novo. Então, ele evolui com o próprio processo de maturidade, com os treinos repetitivos, nesse nível de excelência, o jogador tende a evoluir naturalmente. E quando ele é extra classe, né, ele tende a evoluir muito mais. Então, é sempre difícil medir o dedo do treinador, a contribuição do treinador no desenvolvimento desses jogadores. Mas uma coisa é certa. Não tem nenhum jogador do City que veio como um jogador mediano e que foi transformado num jogador espetacular. Todos esses foram escolhidos a dedo. Aí você pode argumentar até para quê e a Kanji, que vieram meio que para compor e acabaram virando jogadores mais importantes, principalmente a Ake, né? A temporada de Ake foi excelente. Mas para aqueles que acompanham a Ake há muito tempo, principalmente o desempenho dele na seleção, já sabem que a Ake sempre foi, antes mesmo de vir para o City, um dos pilares daquela seleção. Então, esse argumento de que a Ake era um jogador comum também não cola. Também não cola de jeito nenhum. E ainda tem uma questão. Quando esses jogadores chegam num time bem organizado, e aí, obviamente, um grande método de Guardiola, né? Essa questão, sim. Como o time está consolidado no campeonato, com vários jogadores extra classe, a tendência é que esses jogadores bons ou excelentes, pela própria composição de quem está jogando do seu lado, puxem o nível para cima, né? Até porque se o cara não acompanhar o ritmo dos caras que estão do lado, ele vai acabar ficando no banco. Como a gente pode citar os casos de Sérgio Gomes, né, que nunca conseguiu ter espaço, e alguns jovens aí que estão tendo dificuldade também de entrar. Palmer mesmo, que mostrava ser promissor e que agora tem ficado mais no banco do City. E aí, afinal, né, mais uma vez, com o overthinking de Guardiola, mudando um jogador como o Walker, que todo mundo esperava que fosse jogar, pela qualidade que ele tem apresentado nos últimos jogos, né? Pela volta por cima que ele deu durante a temporada, pela experiência que ele tem de Liga dos Campeões. Talvez ele poderia ter colocado tudo a perder. Foi por muito pouco, né? Se não fosse a brilhante atuação de Ederson, a gente poderia estar tendo uma outra conversa. Só que essa é a questão. Eu sou um cara que avalio os fatos, avalio o jogo independentemente do resultado. Então, os erros de Guardiola não foram apagados porque o City foi campeão.
Os erros de Akanji não foram apagados porque o City foi campeão. O desempenho de Grealish, abaixo do esperado, não foi apagado porque ele foi campeão. Agora também, o contrário também é válido. Né? A gente não pode desmerecer o título de forma alguma e a temporada que esses caras que eu citei tiveram. Né? O desempenho de Pepe, Grealish, Akanji, ao longo da temporada, foram bons desempenhos. Eu só não acho que a Akanji merecia titularidade para esse jogo, porque, a não ser que a escolha seria Akanji ou Ake do lado esquerdo. Né? E a escolha lógica seria Ake se ele tivesse condições para jogar boa parte da partida. Mas o meu questionamento é em relação a essas escolhas desnecessárias. Né? Ali o duelo de Walker e Lautaro estava predestinado para ser muito complexo para o Lautaro. Né? E aí você coloca a Akanji, que não tem essa velocidade para poder fazer essa cobertura, você está dando chance para o azar. Né? Foi por pouco. Muito pouco. Mas, enfim, fica aí a reflexão de que Guardiola, sem dúvida alguma, marcou seu nome na história mais uma vez, é um dos maiores técnicos da história já, mas até mesmo técnicos desse nível cometem erros que comprometem muitas vezes, ou que podem comprometer potencialmente o resultado das partidas. O que eu acho complicado é sempre minimizar o crédito dos jogadores, colocando isso sempre na conta de Guardiola, né? O que aí eu acho um pouco injusto. Né? Eu acho que o ideal é tentar, se possível, com a informação, com a fonte, que muitas vezes a gente não tem, determinar a contribuição correta de cada um, né? Porque nessa engrenagem do Manchester City, vocês podem ter certeza que a contribuição é bem dividida, porque o nível de todos é muito lá em cima e é bem difícil de escolher um protagonista só, como muita gente aí escolhe, que é Guardiola e a cara do time e pronto. E não é, né? A gente sabe que tem Bruyne, tem Haaland, tem Mahrez quando está em campo, tem Bernardo Silva, Rubem Dias. Esses aqui eu só estou citando as absolutas estrelas, né? Grealish se mostrou, principalmente da metade para cá, um dos jogadores mais importantes do time. Então é difícil você escolher Guardiola como grande protagonista, principalmente porque esse time é recheado de excelência. Claro, se você considerar o conjunto da obra ao longo dos anos, Pepe vai ser o protagonista do projeto, né? Da seleção desses jogadores, das escolhas, algumas erradas, mas a maioria corretas, e ele é o protagonista do projeto. Mas quando você analisa temporada a temporada, os protagonistas variam muito e as contribuições de cada um são difíceis de serem quantificadas. É isso, galera. Chegamos ao final do vídeo. Deixem seus comentários, discordem, concordem de forma civilizada. Se inscrevam no canal, deixem um like. Por favor, até a próxima.